Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos aí iniciar mais uma semana de estudos, de atividades. E essa semana é uma semana bem especial, porque é a semana do estudante. Amanhã, dia 11 de agosto, é o dia do estudante. E eu estou aqui para parabenizar vocês por esse dia especial, que demonstra toda a nossa luta, toda a nossa garra pela educação de todos, certo? Então, que vocês sempre estejam exercendo essa profissão, essa missão que é estudar. Sabemos que estudar não é fácil, mas é muito importante para que a gente possa construir um futuro mais promissor, certo? E aí vocês vão receber na escola, que eu preparei para vocês, esse mimozinho, um lápis, tá bom? Com uma mensagem aqui nele, que é uma mensagem dessa mocinha aqui, que é Malala, tá? Uma menina que desde os 12 anos ela tinha um blog e ela lutou e luta até hoje, ela está com 23 anos, ela luta pela educação, tá? Ela, quando tinha 15 anos, ela sofreu, inclusive, um atentado, porque ela queria ter o direito de ir à escola, mas ela não tinha esse direito onde ela morava, certo? Então, o regime talibã, ele fez com que ela sofresse esse atentado, ela sobreviveu e hoje ela dá palestras, inclusive ela recebeu um grande prêmio. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ela foi, na verdade, a pessoa mais jovem a receber um Prêmio Nobel pela Paz. Essa é Malala e a frase dela é o seguinte: uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. A educação é a única solução, tá? E aí esse lapisinho vem representar essa força, né, da caneta, da nossa escrita, de que com essa caneta na mão, nós estudantes, nós construímos uma nova história, nós construímos um novo futuro, e isso depende de cada um de nós, tá bom? Então, iniciamos assim nossa semana e vamos lá para as nossas atividades. Bom, então vamos lá para a nossa aula de gramática de hoje, não é isso? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre conjunção. Quem lembra o que é conjunção? Que nós vimos semana passada. Conjunção é uma palavra invariável, né? Que ela une duas orações. Ou então ela pode também unir termos de mesma função sintática, como a gente pôde observar semana passada. Então são palavrinhas como, por exemplo, mas, porém, ou, quando, que elas vão unir orações, sempre trazendo, logicamente, algum sentido nessa conjunção, tá? Então, nessa conjunção de orações. Nós vimos semana passada que as conjunções são de alguns tipos. Nós vimos as conjunções coordenativas, que elas unem, né, orações que são independentes, tá? Então, são orações que podem funcionar separadas, porque cada uma tem seu sujeito, seu predicado. Mas também temos as conjunções subordinativas, que nós veremos hoje, que elas unem orações com sentido dependente. Eu vou colocar aqui dois exemplos para a gente perceber essa diferença. Analisemos aqui esses períodos. Períodos porque, como eu estou falando de orações, né, mais de uma oração, então a gente sempre vai utilizar esse termo período, tá? Então, olha só, a garota estudou, mas não entendeu. Eu tenho aqui duas orações, não é isso? Ó. A garota estudou é uma, mas não entendeu é outra. Essas orações aqui, elas são ligadas por essa conjunção aqui, que é o mais, que tem o sentido contrário, né, de oposição. Observe que a garota estudou é uma oração que pode funcionar sem a outra. E essa não entendeu também é uma oração que pode funcionar sem a outra. Ela tem, cada uma tem o seu sujeito, cada uma tem o seu predicado. Aqui, ó, o sujeito é a garota, estudou é o predicado. Aqui o sujeito é a garota também. E o predicado é não entendeu. Aqui, logicamente, não está aparecendo a garota, porque como já foi mencionado aqui, para evitar repetição, então não se utiliza novamente o termo a garota, tá? Então, essa conjunção aqui, ela é coordenativa, porque ela está unindo
orações que são independentes. Uma não depende da outra, nem para o seu sentido, nem na sua estrutura. Tá? Então, vamos ver aqui essas abaixo. Ó. Quando estudo, aprendo. Eu tenho aqui duas orações também, certo? Só que, olha, aqui eu tenho uma conjunção que vai ligar essas duas orações. Como assim ligar se ela está no começo? Não tem problema. Ela pode vir no início da primeira ou da segunda oração. Mas o certo é, a conjunção sempre vai aparecer no início da oração, tá? Sempre no início, tá? Não fica lá no meio. Então, quando tiver uma conjunção, é porque ela está iniciando uma oração. Ela pode vir no início da primeira ou no início da segunda oração, mas ela continua estabelecendo uma relação de sentido para unir essas orações. Então, eu digo assim, ó, quando estudo, aprendo. A gente observa que essa oração, ela depende dessa aqui, tá? Porque, na verdade, ela vai trazer uma noção do tempo. Quando é que eu aprendo? Essa conjunção aqui, portanto, é uma conjunção subordinativa e vamos daqui a pouco ver os sentidos de todas essas aqui, tá? Ela é subordinativa porque ela está trazendo ela funciona, na verdade, aqui como uma adjunta adverbial de tempo, né? Então, ela está trazendo essa informação, ela é uma adjunta adverbial, por isso ela é subordinada. Essa depende dessa, essa daqui não depende dessa não, mas essa depende dessa daqui, para poder ter o sentido. Um adjunto adverbial, ele não funciona sozinho, ele precisa de alguma outra oração para dizer o que aconteceu, por exemplo, naquele tempo ali. E essa outra, ó, quero que você aprenda. Quero que você aprenda. Duas orações. A conjunção aqui é o que. Essa aqui fica bem mais claro, essa relação de dependência. Por quê? Eu digo quero. Quero que. Então, olha, esse verbo é um verbo transitivo. Tá vendo? Ele precisa de um complemento. E o que é o complemento de quero? É essa oração aqui que você aprenda. Então, fica bem claro que ela depende, né? Uma depende da outra para ter o seu sentido, porque existe essa relação de transitividade. Essa conjunção aqui, portanto, é uma conjunção subordinativa. Porque se as orações são dependentes, ela é subordinativa, certo? Então, vamos ver o tempo. Essa coordenativa aqui, como ela traz uma oposição, ela vai ser adversativa. Essa daqui, como ela se refere ao tempo, ela vai ser temporal. E essa daqui, como ela, na verdade, ela integra uma na outra, uma oração, na verdade, é uma parte da outra, ela vai ser integrante. Ok? Então, só para a gente situar sobre a diferença entre coordenativas e subordinativas. Vamos dar uma olhadinha aí na página 127. Então, pessoal, vocês vão colocar, né, o cabeçalho de hoje, o título e o primeiro subtítulo, que vai ser esse aqui, conjunções subordinativas, página 127, 128. Vamos observar aqui esse período. Vimos um relance que a sentença do desventurado artista fora lavrada, tá? O que é possível notar nessas orações quanto ao sentido? Bom, se a gente separar aqui, tá? Vocês vão dizer em relação ao sentido, se elas vão ser dependentes, se elas vão ser independentes, vocês vão mostrar se uma depende ou não da outra. Olha a primeira, vimos no relance. E a outra, que a sentença do desventurado artista fora lavrada, certo? Qual é a transitividade da forma verbal da oração 1? Então, esse verbo aqui, ele é o quê? Ele é intransitivo, transitivo, direto, transitivo, indireto. Vocês vão colocar o que ele é. Qual é o complemento dessa forma verbal? Então, vimos o quê? Vocês vão dizer aí o que é o complemento. A relação entre essas orações é de dependência ou de independência? Entre essa e essa. Coloquem e que palavra cumpre o papel de unir essas orações. Qual palavra foi usada para unir e qual é a classe dessa palavrinha. Vocês vão colocar ali a que classe ela pertence. Estão vendo que é tudo que eu já venho falando, vocês vão agora colocar nesse exercício. Na segunda questão, a gente também tem
mais um trechinho, que eu vou colocar aqui só um pedacinho dele no quadro. No trecho, ele vai dizer assim: ele passou rapidamente várias voltas de uma corda de 3 polegadas, primeiro em torno do caixão e depois em torno do seu corpo, enquanto olhávamos no auge do espanto, tá? Observem que no conto ele vai estar invertido, ele já começa assim: enquanto olhávamos no auge do espanto, ele passou rapidamente várias voltas de uma corda, certo? Então, essa daqui, enquanto, vem no início lá no conto, não tem problema não. Então, foi dividido entre a primeira oração, essa daqui é aquela maiorzinha, que eu não copiei aqui toda, certo? Que é mostrando que ele passou a corda em volta do caixão e em volta dele mesmo, certo? E essa outra aqui, vocês vão dizer qual delas contém o sentido principal. Qual é a mais importante, que contém o sentido base desse período? Se é a primeira ou se é a segunda. Depois, que palavra é responsável por unir essas orações? Vocês vão anotar qual é essa palavra e qual é a classe dela, tá? E depois vão dizer o sentido dessa palavra, né? Ali desse contexto do período, que sentido ela atribui. Que vai ser de condição, de tempo ou de causa, tá bom? E aí, vamos continuando. Na página 128, vocês vão ter mais 3 questões. Tem mais um trechinho para vocês novamente observarem, certo? Essas conjunções entre os períodos, o sentido que elas vão trazer para dentro do texto, certo? E a 5ª questão tem várias orações, vários períodos. Está destacada a conjunção e vocês somente vão relacionar qual é o sentido que ela traz para dentro do texto. Porque isso é importante, gente. Porque a conjunção, ela não somente liga essas orações, ela vai trazer um sentido para dentro do texto. Então, isso é importante que a gente fixe na nossa mente. Como é que eu sei? Eu vou decorar todas as conjunções? Eu acho praticamente impossível fazer esse exercício de decorar. E até porque decorar não é interessante. Você aprende para fazer uma prova e depois não sabe mais. É importante que vocês compreendam o sentido dessas orações, certo? O sentido dessas conjunções dentro das orações também. Para que você também saiba utilizar nos textos que vocês vão formular, tá? Então, vocês vão fazer essa parte da página 128. E em seguida, vocês, né, que fizeram a 128, pulem mais uma linhazinha e respondam a atividade da página 129. Agora, eu vou colocar um videozinho resumo para vocês, assistam com bastante atenção, certo? Para a gente dar continuidade aos nossos assuntos. Você sabia que as conjunções são palavras que fazem conexões e estabelecem sentidos em um texto? Elas podem ser usadas tanto em períodos simples como em períodos compostos. Quando elas são usadas em períodos compostos, podem ser classificadas como conjunções subordinativas ou conjunções coordenativas. As conjunções subordinativas criam relações de causa, concessão, condição, finalidade, tempo, consequência, comparação, conformidade e proporção. Veja alguns exemplos de períodos compostos com essas conjunções. Ele não foi à festa porque estava doente. Se o preço da passagem for adequado, iremos de avião. As crianças brincavam enquanto os adultos preparavam o almoço. Já as conjunções coordenativas criam relações de adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação. Veja alguns exemplos de períodos compostos com essas conjunções. Ela passou o fio dental e escovou os dentes. Eu queria ir ao parque, mas choveu o dia inteiro. Você vai agora ou depois? Agora você já conhece e sabe classificar as conjunções subordinativas e coordenativas.
Bom, e aí? Viram aí esse vídeo? Ele trouxe, bem deu uma situada, né? Sobre o que a gente já vem debatendo. E aí, já com esse conhecimento formado, vocês vão responder agora essa atividade, que é o efeito de sentido das conjunções, da página 130, 131. Continua no caderno de gramática, certo? Então, vocês vão responder observando esse sentido ali dentro do texto, o que é que elas vão trazer, certo? Relembrando sempre essa ideia de que a conjunção ela não serve só para ligar as orações, mas para acrescentar um sentido ali no período, tá bom? Então respondam, ela só tem 2 questões, ela tem um texto que vocês vão ler com atenção para poder responder. Bom, então como vocês viram, né? Hoje nós já estudamos as conjunções subordinativas, semana passada as conjunções coordenativas. E aí, pessoal, tem essa semana uma atividade extra para vocês. Olha só, vocês vão receber essa folha, tá bom? Ela vai ter 3 atividades, certo, gente? Mas, para nossa aula de gramática dessa semana, nós vamos utilizar a primeira, ok? Então, olha só. Aqui tem a primeira atividade que é sobre conjunção, de uma forma geral. E aí, essa apostila vai ajudar vocês também nos estudos. Por quê? Logo em seguida, já começa a falar das conjunções coordenativas. E vocês vão ter um quadrinho que tem as conjunções coordenativas, a maioria delas, para que vocês possam visualizar melhor. Em seguida, tem um exercício sobre essas conjunções, tá bom? E depois que termina, tem as conjunções subordinativas, que foi a que a gente viu essa semana. Então, também, depois o quadrinho com as conjunções, isso vai ajudar bastante no estudo, ó, tem os sentidos delas aqui. E vem o exercício também sobre essas conjunções, tá bom? Então, se organizem direitinho, a gente vai ter aula essa semana de gramática, a gente já vai utilizar, além da atividade do livro, essa primeira atividade da apostila, tá bom? Então, procurem fazer direitinho ela logo em seguida que vocês pegarem essa semana. Essa semana, nós estamos finalizando o nosso livro, né? O Menino da Lista de Schindler. E como estamos finalizando, né? O desenrolar de toda aquela trama que nós estamos lendo, vocês vão receber essa semana 2 diários, tá bom? Por que 2 diários? Porque um é referente aos capítulos e o outro é referente à finalização da leitura. Vocês vão receber esse diário 5, tá? O diário 5 que vai falar sobre medo. E aí, é um medo que não é só o medo vivenciado pelos judeus durante a guerra, mas o que eles vivenciaram também após o término da guerra, porque isso já vem relatado nesses capítulos finais do livro, e a gente vai ler com bastante atenção. E o diário 6, tá bom? Que é para que vocês coloquem as impressões de leitura, né? O que vocês acharam, se as hipóteses que vocês pensaram antes, se elas se concretizaram ou não. Então, vocês vão fazer esse texto dizendo que gostaram mais, que não gostaram, na temática, o que chamou mais atenção. Então, deixem bem claro aqui, nesse diário 6, as impressões finais a respeito do livro, tá bom? Então, são essas as atividades da semana. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, estou à disposição e a gente se encontra nas nossas aulas online. Tchau, tchau!